O pequeno vilarejo de São Veríssimo sempre foi envolto em névoa durante o mês de junho. Ela descia das montanhas como um véu branco e úmido, abafando os sons e escondendo o horizonte. Para os poucos habitantes, isso era apenas parte do ciclo da natureza. Mas para Beatriz, a névoa trazia lembranças que preferia esquecer. Depois de 20 anos longe, Beatriz voltou à sua terra natal para cuidar da herança deixada por sua avó, Dona Lourdes. A casa velha, de madeira escurecida pelo tempo, parecia ter parado no tempo. Portas rangiam, janelas emperradas se recusavam a abrir. E o sótão permanecia trancado, como sempre. Na segunda noite, enquanto organizava os pertences antigos da avó, Beatriz encontrou um diário escondido dentro de uma lata de biscoitos. As páginas amareladas estavam cheias de anotações desconexas, símbolos estranhos e relatos que misturavam realidade e delírio. A névoa tem olhos, eles caminham por entre ela. Não estou mais sozinha à noite. Beatriz sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou convencer-se de que era apenas fruto da imaginação fértil de uma senhora idosa. Mas as noites seguintes seriam responsáveis por corroer essa certeza. Na terceira noite, Beatriz acordou com um som abafado vindo do lado de fora. Levantou-se, foi até a janela e olhou para o quintal. A névoa estava tão densa que mal conseguia ver a cerca. Mas o som, um sussurro indistinto, parecia se aproximar. A princípio, achou que era o vento, mas ele não pronunciava seu nome. Beatriz... Ela recuou, fechando a cortina. Na manhã seguinte, tentou rir de si mesma. Talvez estivesse sendo sugestionada pelo diário. Decidiu levar o caderno para o único lugar da cidade onde ainda confiava: a biblioteca. A bibliotecária. Dona Alda, a bibliotecária, era uma senhora de cabelos brancos presos em coque. Ao ver o diário, empalideceu. Esse símbolo, disse ela, apontando para um desenho circular com uma cruz distorcida, pertence a um culto antigo, a Irmandade da Névoa. Beatriz achou aquilo absurdo. Um culto em São Veríssimo. Mas Dona Alda garantiu que nos anos 30, vários desaparecimentos ocorreram no vilarejo. Todos durante o mês de junho. Todos na névoa. Dizem que eles se reúnem quando a névoa é mais densa, murmurou a senhora, para fazer oferendas. De volta à casa, Beatriz decidiu enfrentar o que sempre evitou: o sótão. A chave estava dentro de um baú, exatamente onde sua avó sempre dissera que não estava. Ao destrancar a porta, um cheiro forte de mofo a atingiu. No escuro, com apenas uma lanterna, Beatriz explorou o sótão. Entre caixas e móveis cobertos por lençóis, encontrou algo que não esperava. Uma porta. Era pequena, como feita para uma criança, e não havia parede atrás dela, só névoa. Sim, uma densa névoa saía da fresta sob a porta. Ouvia-se sussurros. Nos dias seguintes, a névoa parecia mais espessa dentro da casa. Pela manhã, cobria o corredor. À noite, condensava-se em torno da porta do sótão. Beatriz começou a ouvir passos quando estava sozinha. Objetos se moviam sem explicação. Ao folhear novamente o diário, encontrou uma passagem sublinhada. A porta foi aberta. O caminho agora está livre. Eles me querem com eles. Dona Alda desapareceu. Sua casa foi encontrada revirada. A única pista era uma palavra escrita com carvão na parede: névoa. Beatriz procurou os registros antigos na biblioteca. Encontrou jornais datados de 1936, relatando o desaparecimento de 7 pessoas. Todos vizinhos, todos no mês de junho. Em um dos recortes, uma foto chamou sua atenção. Entre os desaparecidos estava um menino que se parecia muito com seu avô. E ele segurava algo familiar nas mãos: o diário. Na noite mais fria de junho, Beatriz sonhou com sua avó. No sonho, Lourdes dizia: a porta não deve ser aberta. Queime o diário. Queime antes que a névoa leve você também. Acordou com as mãos tremendo,
Mas ao buscar o diário, ele não estava mais onde deixara. A névoa dentro da casa agora se movia como fumaça viva, contornando seus passos, sussurrando promessas. Beatriz preparou-se para queimar tudo. Mas, ao descer as escadas com o diário em mãos, ouviu uma voz infantil. Por favor, não queime, é a única saída para nós. Uma criança estava na sala, pálida, com olhos grandes e sombrios. Ela estendeu a mão. Se nos ajudar, poderá sair. Caso contrário, ficará aqui conosco, para sempre. Beatriz acendeu o fósforo, mas antes de atirá-lo ao diário, lembrou-se das palavras de Dona Alda, dos desaparecidos, de sua avó. O diário não era a chave, era a prisão. Queimar poderia libertar o mal, não contê-lo. Então, subiu ao sótão, empurrou a porta até o limite e jogou o diário para dentro. A névoa o engoliu. A porta se fechou sozinha, com um estalo seco. No mesmo instante, a névoa da casa desapareceu e nunca mais voltou. 4 meses depois, Beatriz foi internada em um sanatório nos arredores da capital. Alegava que a névoa havia seguido seus passos. Médicos atribuíram os surtos a estresse pós-traumático. Mas nas noites em que o nevoeiro subia do rio, os enfermeiros evitavam seu quarto. Um jornalista cético, Henrique Vilar, decidiu investigar os relatos do vilarejo. Entrevistou moradores, leu os jornais antigos, vasculhou os pertences deixados por Dona Alda. Encontrou uma fita cassete. Nela, a voz da bibliotecária. O ritual recomeça. Eles não desapareceram. Estão à espera. A porta nunca foi feita para ser fechada. Henrique retornou à casa. Lá, encontrou vestígios da névoa, mesmo sem umidade no ar. No sótão, a pequena porta reaparecera. Decidiu cruzá-la e encontrou-se em uma versão distorcida da casa, sem tempo, sem som, apenas ecos de vozes perdidas. Beatriz estava lá, e outras dezenas de figuras nebulosas. Algumas choravam, outras sorriam com os olhos vazios. Henrique conseguiu sair, mas nunca mais foi o mesmo. Escreveu um livro, Além da Névoa, publicado postumamente. Em suas últimas anotações afirmava: a porta não leva ao inferno, mas a um reflexo nosso, um mundo entre mundos. Quanto mais se tenta entender, mais ele entende você. Anos depois, a sobrinha de Beatriz, Luísa, recebeu a casa como herança. Já adulta, cética, ignorava as histórias, mas ao explorar o sótão, encontrou a pequena porta. E ao tocá-la, um sussurro familiar: Luísa, venha. A história, pensava-se, havia terminado, mas a névoa não some. Ela apenas muda de forma, de nome, de vítima, e a cada geração ela retorna para lembrar que alguns portais nunca deveriam ser tocados.